Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos ler a Bíblia? Vamos continuar então o nosso projeto maravilhoso de meditar nas Escrituras Sagradas. Hoje, capítulo 8 do Evangelho escrito por Mateus, Evangelho de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que tu fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhes: Segue-me e deixe os mortos sepultar os mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereçamos. E disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos
e o mar lhe obedecem. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Amém? Que texto maravilhoso de Mateus, escrito por Mateus, no capítulo de número 8. Nós vemos aqui a cura de um leproso. E primeiro ponto que eu quero explanar aqui na cura desse leproso é que o leproso diz para Jesus, ele fala assim: Senhor, se tu quiseres, faz com que eu fique limpo. Sabe qual que foi a resposta de Deus? Quero. A resposta de Jesus foi: quero. E tocou em alguém leproso. Lepra pega. Mas Jesus disse: quero. Tocou no leproso e ele ficou limpo. Então ele ordenou que aquele leproso não falasse nada a ninguém, mas fosse até o sacerdote e cumprisse tudo que foi ensinado por Moisés, dado pelo próprio Deus a Moisés, para que servisse de testemunho, tá? De exemplo. Então o primeiro ponto que eu quero falar da cura desse leproso é que qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós sejamos curados das nossas enfermidades. E aí nós vemos que depois fala sobre o centurião, tá? E depois fala da cura da sogra de Pedro. O centurião ali era um homem de posição, era um homem que tinha o governo, que falava, e os seus criados, os seus servos, os seus soldados realizavam as suas ordens. E a fé dele era tão grande a respeito de Jesus, da autoridade de Jesus, que ele disse: Jesus, tu não precisa nem ir até a minha casa, apenas diga, fale uma palavra, e eu sei que se cumprirá o que o Senhor fala. Por quê? Porque assim como eu tenho autoridade na terra, o Senhor tem autoridade no mundo espiritual. Isso é tremendo. Esse centurião, ele reconhece a divindade de Jesus. A divindade de Jesus. Quando eu e você reconhecemos quem é Jesus, porque tem gente que fica olhando para Jesus no que ele e comparando Jesus, achando que Jesus é apenas humano. Gente, Jesus é humano, foi humano. Mas Jesus também era Deus. Jesus agia no físico, na parte humana do povo, mas o poder de Jesus não era humano. O poder que Jesus tinha vinha do Pai. Então, esse centurião, ele reconhece a autoridade espiritual de Jesus naquela hora. Por isso que ele diz: basta o Senhor dizer uma palavra, que eu sei que aqueles no mundo espiritual obedecerão às suas ordens e fará conforme a tua palavra. Aleluia! Isso é muito lindo. Então, esse centurião, a fé desse centurião e a crença na autoridade espiritual de Jesus é um exemplo a ser seguido. Acredite, o Jesus que nós servimos, ele tem poder espiritual para realizar todas as coisas no mundo material, tá? E é isso que ele mostrou para nós aqui. Então, o primeiro ponto, nós sabemos que Jesus, ele no capítulo 8, Jesus, ele deseja que nós sejamos curados, tá? Jesus deseja a nossa cura. Jesus deseja que nós entendamos que ele tem poder no mundo espiritual, que todas as coisas são sujeitas à voz dele, aquilo que ele determina, basta uma palavra,
Tá? E aí nós vemos a cura da sogra de Pedro. Nós vemos que a sogra de Pedro, ela não estava servindo, ela estava enferma. Aí o que Jesus faz? Primeiro, Jesus cura ela, então ela se levanta e serve. O problema é que tem muita gente querendo servir, mas não está curada ainda. Isso daqui eu quero falar para você. Talvez tenha um cargo, uma posição na igreja ou no seu trabalho, em qualquer lugar, vale, tá? Talvez você está servindo na igreja, no trabalho, na sua casa, você está doente espiritualmente, você não perdoa, você odeia, você tem mágoas no seu coração, e aí você está servindo. Jesus não quer que você sirva sem antes ser curado. Esse é o exemplo da sogra de Pedro. Jesus entra, Jesus não desejava ali que ela servisse ele, que ela servisse, não, Jesus queria curá-la. Só que depois que Jesus cura, a pessoa ela se dedicou ao serviço. Foi o que aconteceu com a sogra de Pedro, tá? E aí diz a cura dela ali, então conclui-se o que fora dito pelo profeta Isaías, tá? Que ele veio para tomar sobre si as nossas enfermidades e levar as nossas doenças. Então Jesus quer nos sarar espiritualmente, humanamente falando, fisicamente, por dentro, sentimentalmente. Jesus quer te sarar. Ah, se tu quiseres, faz com que eu fique limpo. Jesus quer. Olhe, Jesus quer te curar. Jesus quer. Esse é o desejo do coração dele. Foi profetizado através do profeta Isaías. Jesus cumpriu aqui no capítulo 8 de Mateus. Essa é a vontade dele, tá? Então depois vem como seguir a Jesus, né? Falando aqui, Jesus diz, olha, todas as andorinhas têm onde descansar, repousar, mas o Filho do Homem não tem. Aqui muita gente pensa que Jesus não tinha casa, né? Que Jesus não tinha moradia. Jesus tinha moradia, Jesus tinha o lugar que era de descanso dele em Cafarnaum, propriamente dito, né? Porque ali provavelmente era a residência de Jesus. Jesus morou em Nazaré, Jesus morou em Belém, então Jesus tinha sim residência. Agora, o que ele quer dizer com essa palavra, que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça? Porque aquele que é guiado pelo Espírito, ele vai para onde o Espírito assopra. Então, uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali, e assim é todo aquele que é nascido de Deus e é guiado pelo Espírito de Deus. Então, será que eu estou disposta, será que nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, a ir aonde o Espírito vai soprar? Ou será que você deseja ter a sua casa, a sua moradia fixa e ali ficar, trabalhar, repousar, descansar, ir na igreja, cultuar? Então, se você quer seguir a Jesus e deseja realmente ser um discípulo dele, você tem que estar disposto, tá, a ir aonde o Senhor mandar. Tá? Então, é nesse sentido quando Jesus fala que o Filho do Homem não tem onde repousar, ou seja, agora ele estava ali, mas ele já estava partindo para um outro lugar também. E concluindo, Jesus entra num barco, né? Jesus entra naquele barco, está descansando, os discípulos com ele, mas eu entendi que Jesus era poderoso, que eles podia desabar o mundo, eles estariam seguros no barco onde Jesus estava. Eles vão lá e acordam o mestre. Jesus diz, até quando? Homens de pouca fé. E Jesus diz, cala-te vento, aquieta-te mar, e fica tudo tranquilo, porque o homem não conseguia entender que Jesus no barco pode ter tempestade que for, tu não vai naufragar e não vai morrer na tempestade. Amém? E concluindo, tem aqueles dois endemoniados em Gadara. Jesus vai e repreende aqueles demônios, aquela legião, e só que é sempre assim, quando Jesus repreende o mal, sempre vem o inimigo querendo nos tirar do propósito de Deus. Fique firme, repreenda